Este vídeo tem por objetivo mostrar como se dá o processo de configuração de gráficos. Gráficos estes que são comumente inseridos em um dashboard, também conhecido como painel gráfico, no Super BI. Super BI é uma ferramenta de software de Business Intelligence multi-empresa e multi-inquilino, que pode ser instalada em nuvem pública, nuvem privada, no servidor do cliente ou ser usada via data center do Super BI. O Super BI pode, inclusive, ser embarcado em sistemas de gestão, como o de ERP, por exemplo, e acessado pelo usuário no smartphone ou via algum dos principais web browsers do mercado. Neste exemplo, Karine, por ser usuária com licença de Personal Edition, além de ter acesso a painéis configurados previamente com permissão de acesso liberado para ela, também consegue configurar novos objetos do dashboard, como cards, gráficos e gauges. Neste exemplo, já existe um dashboard previamente configurado, processo este que vocês já devem ter visto no respectivo vídeo. Para configurar um gráfico novo, clica-se no menu Objetos, que abre a lista de tabelas, cards, gauges e gráficos anteriormente configurados e com acesso liberado para a usuária Karine. E na janela de Objetos, clica-se no botão Novo que, por sua vez, abre a lista de tipos de objetos disponíveis, onde seleciona-se a opção Gráfico. Com isso, abre-se a janela de edição de objetos, na aba de Configurações Básicas. Aqui é necessário selecionar o cubo de onde se pretende obter os dados, definir o nome do gráfico, configurar o arredondamento das bordas da coluna, barra, linha, etc., selecionar o tipo de gráfico e respectiva métrica, ou métricas, a dimensão principal e, se for o caso, dimensão secundária. Em todo gráfico novo, a primeira métrica da lista é associada a um gráfico de coluna. Porém, se não é esta a métrica que deve ser usada para configurar o cubo, clica-se no X que aparece em vermelho na coluna del e um tipo de gráfico precisa ser selecionado para vincular a outra ou outras métricas. Vamos iniciar aqui com o exemplo de vendas por vendedor, usando duas métricas de escalas bem distintas e ver como fica. Aqui dá para observar que a métrica referente à quantidade nem aparece no gráfico, pois contém valores muito pequenos em relação ao valor da venda. Neste caso, cabe associar uma das métricas a um segundo eixo, marcando o campo eixo secundário. Observe que agora as duas métricas aparecem no gráfico. Alterando o exemplo, vamos eliminar deste gráfico a métrica relativa à quantidade e prosseguir o exemplo com apenas a métrica referente ao valor da venda, porém, selecionando uma dimensão secundária. Esta é uma maneira de exibir o gráfico com duas dimensões. A outra é marcando o campo empilhado. E para o resultado ficar ainda melhor, basta alterar o tipo do gráfico de coluna para barra. Em título, pode-se distribuir o título em até 4 linhas, alterar o tamanho da fonte, deixar a fonte em negrito e, entre as linhas de título e o gráfico, exibir a data e hora da última atualização do cubo. Em avançado, permite-se configurar diversos elementos de exibição. Neste exemplo, vamos desmarcar a opção Valores dos dados e marcar valores da escala. Além disso, cabe destacar a importância de alterar o valor padrão da propriedade e quantidade máxima de elementos. Como este exemplo exibe 9 vendedores com 2 anos cada, precisaria ser configurado com, no mínimo, 18 elementos. Atribuímos ali aleatoriamente 999 porque, conforme a empresa usuária, o número de vendedores e de anos pode ser maior. Em cores, é onde se define a sequência de cores, caso o padrão do Super BI não agrade. Neste exemplo, mantivemos o azul como primeira cor e alteramos a segunda para verde. Em filtros, é possível aplicar um filtro persistente ao gráfico, que pode ser via interface básico, onde seleciona-se a coluna, o método do filtro e a condição de filtro a ser aplicada. Se a interface básico não for suficiente para configurar a condição de filtro desejada, pode-se também usar a opção Avançado, cuja forma de utilização está descrita na Dica Técnica 07. E, por fim, tem ainda a opção de configurar um caminho de drill down, ou seja, definir a sequência de detalhamento da informação quando o usuário clicar em cima da dimensão,
dentro do gráfico exibido no dashboard. Clicando no botão Salvar, este gráfico passa a ficar catalogado na lista de objetos do dashboard. E na lista de objetos do dashboard, este gráfico já entra com o campo Inserir no dashboard marcado, de forma que, clicando no botão OK, o gráfico é exibido no dashboard. Dentro do dashboard, o objeto aparece no canto superior esquerdo, mas pode ser arrastado para qualquer posição. Basta clicar em cima do nome do gráfico e puxá-lo para a posição desejada dentro do dashboard. E soltando o mouse em cima do gráfico, aparece uma marca preta no canto inferior direito, a partir da qual é possível aumentar ou diminuir o tamanho do gráfico. Além disso, os elementos X e Y são oferecidos para fazer ajuste fino no posicionamento do gráfico dentro do dashboard, e os elementos W e H permitem ajustar o tamanho do gráfico. Clicando em cima de uma das barras do gráfico, abre-se a janela do Drill Down. Neste exemplo, as vendas do vendedor Andrew estão detalhadas por mês e ano. Clicando em um mês, aparece a lista das marcas vendidas, e assim por diante. Maiores explicações sobre o funcionamento do Drill Down encontram descritos na dica técnica número 11. E para alterar alguma configuração no gráfico, é necessário estar no modo Edição, que é controlado pelo botão de Editar ou Salvar, na barra de ferramentas do canto superior esquerdo da tela, e clicar no botão de configurações que aparece soltando o mouse sobre o respectivo gráfico.